Olá, meus amigos! Neste vídeo vou indicar quais são os principais itens para se preparar adequadamente para a elaboração de projetos de estruturas. Eu costumo ver por aí o pessoal falando em apenas 4 itens, mas, do meu ponto de vista, são 10 itens importantíssimos que devem ser levados em conta. Vamos a eles? Primeiro, o projeto de arquitetura. Tenha sempre em mente que o projeto arquitetônico é a semente. Nunca o subestime. Ele é o pontapé inicial para boa parte dos projetos de engenharia civil, bem como para o sucesso da construção. Mesmo que você vá realizar apenas uma pequena ampliação, tenha-o sempre presente. Caso não tenha este projeto, desenvolva-o ou, se não tiver habilidade para tanto, peça para quem tem desenvolver. Um bom projeto arquitetônico não é aquele que preza apenas pela concepção artística, funcional ou pelo conforto, mas sim aquele que também prevê a interação com os demais projetos executivos, uma vez que são eles que tornarão viáveis a materialização desta criação. É importante também, durante o desenvolvimento deste projeto, já ir ao mesmo tempo imaginando um possível sistema estrutural, bem como a própria execução da obra, pois isto refletirá na saúde da própria edificação. Como assim? Bom, as disposições arquitetônicas devem também ser pensadas de modo a garantir a durabilidade da edificação. Desta maneira, devem ser previstos em projeto acessos para inspeções e manutenções de partes importantes da construção. Os detalhes arquitetônicos e construtivos para fachadas e coberturas, como por exemplo, frisos, pingadores, rufos, beirais, platibandas, juntas, esquadrias e até mesmo revestimento, devem ser adequados para zelar pela edificação. Para isso, o profissional deve ter conhecimento também das propriedades dos materiais, da intensidade e duração das precipitações na região, a orientação das fachadas quanto à direção dos ventos dominantes, entre outros. Veja, com certeza você já deve ter visto casas de alto padrão com arquiteturas arrojadas onde, em determinado local, existem diversas patologias decorrentes de infiltração, onde a impermeabilização dos baldrames, das alvenarias e das lajes deixaram a desejar, pois não puderam ser feitas adequadamente, devido à impossibilidade de plena execução. Falta de detalhamento? Detalhes inexequíveis? Exige e valorize um bom e completo projeto arquitetônico. Afinal, ele resultará em dores de cabeças bem menos intensas para você. Segundo, visão ampla de todas as etapas envolvidas. É muito importante que você, antes de iniciar a elaboração de um projeto estrutural, tenha uma visão ampla de todas as etapas e aspectos técnicos envolvidos. Veja, quando vamos sair em uma viagem de férias, fazemos um planejamento a fim de tentar prever tudo o que possa acontecer. Tem alguns que até fazem uma planilha, contendo desde o mais básico, como datas, hotéis, gastos com alimentação, até um roteiro com as visitações a museus ou lugares clássicos que não podem deixar de serem conhecidos. E vejam só que engraçado. Por mais que planejamos, ou melhor, por mais que tentamos prever tudo aquilo que possa acontecer, na prática, acontecem eventos não esperados, ou seja, situações em que durante o nosso planejamento nem cogitamos a possibilidade de ocorrência. E com a atividade projetual? Você acha que é muito diferente disso? Muito pelo contrário. Por mais que você se esforce planejando tudo, nunca terá o conhecimento de tudo o que vai acontecer durante o desenvolvimento do projeto. Boa parte do que é essencial e fará inclusive parte do projeto só é descoberto durante o desenvolvimento do mesmo. Então, esteja atento. Em se falando de projeto, nunca diga que em meia hora vai terminar. Esta meia hora certamente será no mínimo umas 4 ou 5 horas. Mas nunca diga que falta também apenas 4 ou 5 horas para terminar. Quando você achar que está faltando apenas 4 ou 5 horas para terminar, é porque lá se vai mais uma semana até a real conclusão. Na atividade projetual, intelectual, responsável e de qualidade, é assim que funciona.
Pergunte para quem você quiser. Desta forma, atente-se aos prazos prometidos. Nunca prometa aquilo que não vai cumprir. Se você não vai dar conta, pense no seu cliente. Faça uma boa indicação. Com certeza, isto retornará a você no futuro. E aí, já tem uma visão ampla de todas as possíveis etapas pelas quais vai passar? Então diga para mim. Escreva nos comentários abaixo que eu responderei com o maior prazer. E não se preocupe, pois eu vou gravar um vídeo depois, sintetizando tudo o que foi comentado abaixo. Terceiro, laudo de investigação do subsolo. É obrigatório, por força de lei, que você tenha em mãos o laudo de sondagem do terreno para dimensionar os elementos estruturais de fundação. Antes de mais nada, para que servem mesmo as sondagens? As sondagens não fornecem apenas a resistência do solo, mas também anteveem problemas e orientam métodos construtivos. Basicamente, elas servem para identificar o perfil estratigráfico do solo e fornecer estimativas de parâmetros para projetos. O ideal é ter esta investigação de campo associada a ensaios laboratoriais, pois os resultados se completam, mas nem sempre é possível. Aceitar indiscriminadamente elaborar projetos de fundações, que em boa parte das obras são elaborados também pelo próprio engenheiro estrutural, é um erro crasso e inadmissível. Além disso, os custos das sondagens são largamente compensados pela segurança e economia representada por uma solução correta. Se ocorrerem recalques de fundações, o prejuízo poderá ser muito maior, se não irrecuperável ou inviável. Portanto, o profissional deve se recusar a participar de obras sem que tenham sido feitas as sondagens, conforme a quantidade e cuidados exigidos pelas normas técnicas regulamentadoras. A falta de observância às normas, bem como deficiências no material e na mão de obra, aliadas à eventual negligência dos construtores, podem ocasionar patologias de construções das mais severas. Eu gravei um vídeo, que já está disponível, falando sobre o atendimento às normas técnicas e às investigações do subsolo. Depois que terminar de assistir este vídeo, dê uma conferida. Nele, eu falo até sobre o salário mínimo profissional, tudo no mesmo vídeo, linkando todos os assuntos. O endereço está logo abaixo, na descrição. Quarto, é muito importante avaliar os impactos nas edificações vizinhas. Todos sabemos que as estacas apiloadas, de deslocamento, também conhecidas como estacas de compressão, devido ao método executivo, nos fornecem uma capacidade de carga maior do que as estacas escavadas, que são estacas de descompressão. Entretanto, a escolha entre um tipo ou outro de estaca não está associada somente ao tipo de solo, mas também aos impactos que elas podem trazer para as edificações vizinhas. Por exemplo, no caso de construção na divisa ou próximo ao corpo de outras edificações, é mais prudente utilizar estacas do tipo escavadas, que, resguardados os distanciamentos mínimos para execução, dificilmente será fonte de aborrecimentos. Já para um local que não ocorra proximidade a outras construções, o bate-estacas é muito bem-vindo. Outra coisa muito importante é a realização de um laudo cautelar de vizinhança. Mas o que é isso? Para que serve? É um documento que serve para atestar o estado geral dos imóveis vizinhos à obra e assim preservar os direitos de construtores e moradores. Sabe aquela história de quando você bate em um carro que já estava batido? Como saber apenas a extensão do dano que foi provocado por você? Vai ficar naquela, isso aqui já estava, isso daqui foi você que fez e por aí vai. É exatamente isso que ocorre quando começa a aparecer efeitos nas construções vizinhas à sua obra. Vão querer colocar tudo na sua conta. Então, antecipe-se. Desta maneira, caso você provoque algum dano, será responsabilizado apenas pelo dano que causou de fato, e não por todos aqueles outros que já estavam ali bem antes de você chegar. A equipe de perícias do Instituto ATG elabora esse tipo de laudo e muitos outros.
Acesse o nosso site institutoatg.com.br. Quinto, criatividade. Muitas pessoas acreditam que não existe criatividade, sensibilidade e outras qualidades como estas na atividade de um engenheiro estrutural. Eu arrisco a dizer que, dentro da concepção estrutural, você deve ter tanta criatividade quanto, ou até mais do que o próprio arquiteto em suas concepções arquitetônicas. Não acredita? Olha só, a parte de dimensionamento das estruturas basicamente são rotinas de cálculo, não tem muito segredo. Por isso que eu até digo que o cara bom de estruturas é o cara que manja de análise estrutural. Eu sei que tanto para a resolução dos problemas de análise, quanto para os de dimensionamento, existem hoje em dia softwares específicos que resolvem as equações em um piscar de olhos. Entretanto, o que nenhum software faz é discernir entre uma estrutura boa e uma estrutura ruim. Ele não cria, ele não mexe os pauzinhos. Pasmem, os softwares são bem rápidos, mas o que eles têm de rápido, eles têm de burros. Por que eu estou dizendo isso? Muito simples. Se eu fornecer o mesmo projeto arquitetônico para, digamos, 10 engenheiros diferentes, para eles estruturarem, inevitavelmente vão sair 10 projetos de estruturas diferentes para a mesma edificação. E todos eles podem utilizar o mesmo software, não tem problema. Contudo, dentre eles vai existir um que vai ser o melhor, ou seja, o que posicionou melhor as peças deste quebra-cabeça, resultando assim em uma estrutura mais leve, mais enxuta, mais econômica e, ao mesmo tempo, mais segura. E também vai ter entre eles a pior, a mais pesada, menos econômica e, em se tratando de concreto armado, menos segura ainda. Por que isso? Porque o software não pensa, não cria, não toma decisão, não tem criatividade nem sensibilidade estrutural. Por isso é muito comum profissionais recém-formados que acham que o software vai resolver todos os seus problemas acabarem se estrepando. Quando chega o projeto na obra, é uma reclamação só. O mestre de obras, que já fez dezenas de prédios e raramente vê um ferro de 25 milímetros, se assusta ao ver um ferro desses em um projeto de uma residência. Ao ligar para o engenheiro recém-formado, ouve o seguinte: é isso mesmo, está certo, o programa que fez. E neste mesmo projeto, utilizando este mesmo programa, se um engenheiro mais experiente, com criatividade e sensibilidade estrutural intervir, ele pode fazer com que a estrutura enxugue, sem mexer nas sobrecargas, apenas alterando o posicionamento dos elementos estruturais. E aqueles ferros da mesma edificação, que eram de 20, 25 milímetros, acabam baixando para 8, 10 milímetros. É fato que o conhecimento de análise e teoria das estruturas embasa, direciona, aumenta e controla esta criatividade. Mas nem por isso ela é menor do que uma forma de criatividade mais livre de conceitos físicos, ou puramente abstrata. Sexto, conhecimento dos modelos estruturais. Para analisar qualquer estrutura, você precisa adotar um modelo estrutural que melhor se encaixe à geometria desta estrutura, ou seja, um modelo que melhor a represente, fisicamente falando. Existem inúmeros modelos já testados e validados. Qual é o melhor modelo a ser utilizado? Depende. Existe um modelo único, ideal para qualquer caso? Não. Não existe um modelo que atenda melhor a todas as situações. Existem diversos modelos onde cada um se encaixa melhor em determinada situação. O que existe de fato é que alguns modelos são mais sofisticados, mais refinados do que outros, mas nem sempre o modelo mais avançado é o mais indicado. Por exemplo, para a modelagem de um edifício de múltiplos pavimentos, em estrutura convencional, ou seja, lajes, vigas e pilares em concreto armado e alvenaria apenas de fechamento, é muito mais apropriado a utilização de um modelo combinado de pórtico espacial com grelha de vigas e lajes do que, por exemplo, um modelo mais sofisticado como o de elementos finitos. Agora, se eu fosse modelar, por exemplo, um chassi de um caminhão, o modelo de elementos finitos seria mais apropriado.
Não que não seja possível utilizar o modelo de elementos finitos para modelar uma laje. Mas sabe aquela história? Você não precisa dar um tiro de canhão para matar uma simples formiga. Neste caso, uma simples chinelada é muito mais adequado e eficiente também. Para quem não sabe o que é um pórtico espacial, sabe aquele brinquedo de parquinho de criança, o trepa-trepa? Este brinquedo é um belo exemplo de pórtico espacial, onde as barras verticais simulariam os pilares e as barras horizontais simulariam as vigas. Agora, imagina querer usar este modelo de pórtico espacial para simular a estrutura de uma turbina de avião. Completamente inapropriado. Lembre-se, compreensão do funcionamento e facilidade da leitura dos resultados é um ponto muito importante a se considerar. Não se preocupem, eu vou gravar um vídeo somente sobre os principais modelos estruturais, explicando sumariamente cada um deles. Sétimo, conhecimento dos estados limites, último e de serviço. Os estados limites são situações onde uma estrutura deixa de atender os requisitos necessários para o seu uso de forma plena e adequada. Um estado limite último é alcançado quando o edifício tem o seu uso interrompido por um colapso parcial ou total da estrutura. Está relacionado à resistência da estrutura, à segurança contra a ruína. Como, por exemplo, um pilar mal dimensionado provoca a ruína de um prédio, ou uma laje mal dimensionada vem abaixo assim que o escoramento é retirado. Já um estado limite de serviço é alcançado quando o edifício deixa de ter o seu uso pleno e adequado em função do mau comportamento da estrutura, que não seja ruína da mesma propriamente dita. Como, por exemplo, fissuras visíveis em uma viga causam sensação de desconforto. As alvenarias trincam como consequência de um deslocamento excessivo do prédio. Uma janela, por exemplo, que deixa de abrir devido à deformação excessiva de uma viga. Até o próprio desconforto visual de uma viga com flecha excessiva. Primeiramente, o engenheiro deve se preocupar em garantir a segurança quanto ao estado limite último. Afinal de contas, essa condição retrata uma situação de catástrofe. O primeiro cuidado é garantir que a estrutura nunca entre em colapso. No entanto, é fundamental e obrigatório também verificar o comportamento da estrutura em relação a todos os estados limites de serviço, para a utilização perfeita de todas as funcionalidades da edificação. Basicamente, os estados limites são utilizados da seguinte maneira. Primeiro, efetua-se análise estrutural para o cálculo dos esforços. Segundo, dimensionam-se as estruturas para que as mesmas resistam a estes esforços às quais estão submetidas, ou seja, de forma que atendam ao estado limite último. E em terceiro, verifica-se cada um dos estados limites de serviço, comparando os valores atuantes com os valores máximos estabelecidos pelas normas. Por exemplo, vamos supor que uma determinada viga atenda os critérios de resistência, mas tem uma flecha que ultrapasse o valor máximo admitido para esta deformação. Se este valor não for muito grande, talvez voltando à etapa anterior, que é o dimensionamento, e aumentar um pouco a altura da viga, resolva-se o problema. Mas se este valor estiver muito alto, dificilmente aumentar as dimensões do elemento estrutural vai resolver, ainda mais sendo em concreto armado, onde o peso próprio é elevado relativamente à oferta de resistência. Inclusive, pode piorar, aumentando ainda mais a deformação e deixando de atender até mesmo o estado limite último. Neste caso, é necessário voltar à primeira etapa, repensar a concepção, adicionando ou subtraindo elementos estruturais, de forma que, ao refazer a análise estrutural, obtenha-se solicitações de menor magnitude. Oitavo, paciência. Paciência é fundamental para quem quer trabalhar com o cálculo de estruturas. Você não está fritando um pastel ou passando em um fast food.
Você deve ter em mente que este tipo de trabalho é meticuloso, exige muita atenção e não vai ser algo que você vai resolver sempre de primeira. Quando eu trabalhava em uma empresa privada como calculista estrutural, o ano era 2009 e 2010. Chegou um certo momento onde a demanda estava muito alta. E além dos desenhistas e projetistas que trabalhavam comigo, precisava de mais um engenheiro, recém-formado, para treinarmos e se tornar meu ajudante. Nesta ocasião, teve um candidato que eu nunca me esqueci. Ele não conseguia parar quieto, levantava e andava para lá e para cá. Pediu para sair no meio da prova para fumar um cigarro, sem condições. Então, se você não for uma pessoa que tenha paciência, se for extremamente imediatista, eu recomendo que você não escolha esta atividade. Conheça o seu perfil, veja se ele está alinhado com as qualidades que a atividade exige. No caso de uma negativa, ou treine para desenvolver estas qualidades, ou vá fazer outra coisa. Lembre-se, a responsabilidade é muito grande. Quando um engenheiro estrutural falha, ele pode pôr em risco ou ser responsável pela morte de centenas de pessoas. Nono, software específico. Não tem jeito. Foi-se o tempo onde as estruturas eram calculadas na unha, na raça. Hoje em dia, se você quiser sobreviver no mercado de trabalho, você precisa de um software. Isso não quer dizer que todo o processo será 100% automatizado e que ele fará tudo por você. Vez ou outra, você vai precisar fazer as famosas contas de padaria para validar certos resultados ou até mesmo fazer alguns cálculos mais rebuscados devido ao software não contemplar determinada situação. Tenha em mente que ele é apenas uma ferramenta de trabalho que reduzirá sua mão de obra, ao passo que aumentará sua produtividade em função da agilidade e qualidade que ele traz, inclusive nas representações gráficas. Entretanto, use-o para o bem. Use-o para aumentar a sua produtividade e também fornecer o melhor ao seu cliente. Tenha ele como um simulador de possibilidades, fazendo um processo iterativo de busca de soluções para chegar na estrutura que seja, ao mesmo tempo, mais segura e econômica, ou seja, busque a solução ótima. Use a inteligência e as ferramentas de edições para otimizar os comprimentos, cortes e dobras das ferragens, deixando sempre que possível as armações com valores submúltiplos dos comprimentos das barras, de forma a não desperdiçar material. Não é todo mundo que faz isso, mas esse pode ser também o seu diferencial. O programa solta uma ferragem que eu chamo de ferragem exata, fisicamente e matematicamente necessária. Porém, definitivamente, não é a melhor solução executiva. Tem projetos que chegam em obra com a ferragem toda picada, segmentada, gerando muitos transpasses de ferros de mesma bitola e muitas outras situações que uma edição de ferros resolveria. Por que isso acontece? Para manter-se inseridos no mercado, muitos profissionais estão praticando preços cada vez ainda mais baixos, conduta que está sendo realizada em detrimento da qualidade. Alguns deles, para ganhar tempo, usam softwares para resolver estruturas que são modeladas às pressas e que, embora sejam possíveis fisicamente, de longe são a melhor solução. Em certos casos, sequer executam o cálculo estrutural e simplesmente fazem o que eu chamo de indicação estrutural, prática perigosa e antieconômica. Os projetos, além de buscarem uma solução ótima entre economia e segurança, devem ser ricos em detalhes e com diferenciada apresentação. Isto permite que não ocorram dúvidas no canteiro de obras, eliminando a interferência da mão de obra na adoção de soluções ocasionais que geram os conhecidos vícios de obra. Para ter-se uma ideia, os projetos bem dimensionados, dependendo do caso, podem gerar uma economia de até 15% do custo total da obra, já descontando o gasto com os mesmos. Existem profissionais que cobram, por exemplo, R$ 2.000 em um projeto, que resultará em um gasto de 300 mil em obra, total geral da partida 302 mil.
te entregam um projeto em 2 dias. E tem profissionais que te entregam o mesmo projeto em 2 semanas, cobram R$ 10.000, mas resulta em um gasto de obra de 250 mil. Total geral, 260 mil. O que você prefere? Gastar 302 mil em uma obra duvidosa ou 260 mil, ou seja, 42 mil a menos em uma obra segura? 10º, conhecimento das normas técnicas. Você deve ao menos conhecer as regras do jogo antes de se prontificar a jogá-lo, certo? Veja, norma não é livro. Você não precisa ler uma norma inteira, decorá-la ou algo do tipo. Você só precisa saber que elas existem, qual o conteúdo que trazem e onde encontrá-las. Para a partir daí, você consultá-las quando for preciso. É claro que dependendo do tipo e quantidade de determinado serviço, você vai acabar sabendo determinada norma de cabo a rabo, uma vez que estará toda hora consultando. Assista a seguir o vídeo que eu gravei falando sobre o atendimento e a obrigatoriedade das normas técnicas. Finalizando, e o levantamento topográfico? Apesar do levantamento topográfico ser imprescindível para a realização de uma obra, eu não coloquei como um dos itens fundamentais para se preparar adequadamente para o projeto de estruturas. Por quê? É bem verdade que, dependendo do tipo de estrutura, reservatórios, contenções, passagens subterrâneas e outras estruturas funcionais que já são diretamente elaboradas por um engenheiro, o levantamento topográfico fará parte do desenvolvimento do trabalho do engenheiro de estruturas. Entretanto, em boa parte das edificações prediais de obras correntes, quem mais se faz valer do levantamento topográfico é o arquiteto. Resolver a implantação em planta não é tão difícil quanto definir a implantação em corte em um terreno acidentado. O bom arquiteto é aquele que faz a implantação em planta e em elevação, considerando os desníveis e apresentando os cortes da edificação e do terreno, prevendo taludes e estruturas de contenção para viabilizar a obra. Eu digo isso pois já fiz diversos projetos estruturais sem ter o levantamento topográfico disponível, mas tinha como base um arquitetônico com todos os níveis bem definidos em projeto. Outra coisa, levantamento de volume de corte e aterro não é um trabalho específico do engenheiro estrutural, e sim do engenheiro agrimensor ou do próprio topógrafo. Eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal para receber as notificações de novos vídeos. E quando estiverem por perto, apareçam aqui no Instituto para tomarmos um café juntos. Um forte abraço, meus amigos!